Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite. Depende do horário em que vocês estejam assistindo esse vídeo. Nesse vídeo, eu fiz a escolha de um artigo com o tema Política Conceitual e Teoria do Direito, quando Gilles Deleuze e Félix Guattari encontraram Carl Schmitt. Para começar, eu resolvi escolher esse artigo com o referido tema pelo fato da pesquisa concisa ter como propósito ressaltar a relevância de uma ideia de política conceitual, fazendo esta referência à maneira pela qual a criação conceitual proporciona varedas para uma intervenção transformadora do social, adotando como principal referência os encontros e desencontros entre teoria do direito e política. Agora eu vou falar um pouco dos autores, dos filósofos citados no referido tema. São eles Gilles Deleuze, Félix Guattari e Carl Schmitt. Vamos começar por Carl Schmitt. Carl Schmitt foi um jurista, filósofo político e professor universitário alemão. É considerado um dos mais significativos e controversos especialistas em direito constitucional e internacional da Europa do século XX. Gilles Deleuze foi um renomado escritor e filósofo antirracionalista. Foi um dos maiores influentes pensadores franceses. Félix Guattari foi militante político, escritor e psicanalista. Foi um pensador e militante que congregava reflexão teórica, prática clínica e ativismo político. Bem, para começar, vou falar das obras. O que as obras desses três filósofos têm em comum? Desses três pensadores, cada um com as suas características, tem em comum. Nas obras de Carl Schmitt e Gilles Deleuze, Félix Guattari, existe uma considerável preocupação com a criação conceitual, voltada não só para a representação do real, como de sua organização e intervenção. Ou seja, essas obras tratam-se de esclarecer em que medida a criação conceitual pode ser compreendida como forma de política e qual seria a sua importância para uma reflexão sobre e a partir da teoria do direito. Pontos de contato e preocupações propícios a aproximar as reflexões filosóficas de Carl Schmitt, Gilles Deleuze e Félix Guattari. Poucos são os pontos de contato e preocupações propícios a aproximar as reflexões filosóficas de Carl Schmitt e Gilles Deleuze, Félix Guattari. Não somente integraram contextos históricos e culturais bastante diversos, como também estiveram em lados opostos no campo da política. Reconhecendo esse afastamento, o presente trabalho propõe que, no que se refere à maneira como pensaram a criação conceitual, eles podem se tornar mais próximos. Em ambas as abordagens, uma certa sensibilidade política se encontra articulada em meio à composição de conceitos próprios, inventivos e, especialmente no caso de Schmitt, controversos. A ideia de uma política conceitual. A ideia de uma política conceitual, que se faz presente no título desse artigo,
refere-se à maneira pela qual a criação conceitual proporciona varedas para uma intervenção transformadora do social, tanto na maneira como subvertem panoramas bem assentados, como ao se explorar da maneira, como ao se explorar da potencialidade do que se encontra oculto na realidade imediatamente apreensível. Ao cunharem novos conceitos e reformularem os que herdaram da filosofia e teoria política, Schmitt e Gilles Deleuze Félix Guattari estariam explorando o domínio da política por outros meios. Leitura específica. Considerando que não se trata de uma ideia que explicitamente desenvolvida pelos autores, o trabalho realiza uma leitura específica voltada para o esclarecimento dos elementos que concorrem para a formação dessa ideia. A preocupação específica para a teoria do direito e suas construções conceituais se deve em grande parte pela amplitude de sua influência, não somente na representação do jurídico, como também em sua operacionalização nos contextos diversos, contextos institucionais. Através dos conceitos que elaboram, teóricos do direito representam um conjunto de práticas sociais institucionalizadas como jurídicas, estabelecendo os seus contornos, prerrogativas e, em última instância, distinguem o que pode ser concebido como parte do jurídico daquele que não pode. Avançando no nosso estudo do referido artigo, chegamos à metodologia, né? E que diz o seguinte: a pesquisa concisa tem como propósito ressaltar a relevância desse aspecto na obra dos autores, adotando como principal referência os encontros e desencontros entre teoria do direito e política. Para tanto, desdobra o seu objetivo em 2 pontos. O primeiro consiste no desenvolvimento analítico da ideia de política conceitual nas filosofias de Schmitt e Gilles Deleuze Félix Guattari. O segundo se refere à maneira como essa ideia pode ser apropriada para uma reflexão sobre o caráter político da teoria do direito e dos seus conceitos. Bom, essa é a metodologia de pesquisa, né, do referido artigo. Vamos lá. Chegamos em Carl Schmitt e a política dos conceitos teóricos. Uma parte relevante dos conceitos desenvolvidos por Schmitt ao longo de sua obra é envolvida por um grau considerável de indeterminação e controvérsia. Carl Schmitt, em sua obra Teologia Política, trabalha o conceito de soberania de maneira atípica, relacionando este com o estado de exceção. Não uma situação emergencial como ele mesmo justifica, mas o estado de exceção propriamente dito. Nessa oportunidade, nos propomos analisar sua conceituação, que demonstra uma de suas concepções de política, mas que traz consequências no campo filosófico-jurídico e, em especial, no âmbito constitucional. Bom, Hans Kelsen. Você deve estar se perguntando por que Hans Kelsen, outro filósofo jurista, crítico, né? Ao se tratar de Carl Schmitt e a política dos conceitos teóricos. Por que Hans Kelsen aparece nesse ponto? Vamos lá. Quando eu trouxe Hans Kelsen para esse ponto,
foi justamente no intuito de explicar, no intuito de explicar, no intuito de explicar a controvérsia no pensamento, a indeterminação e a controvérsia ao longo da obra de Carl Schmitt, A Política dos Conceitos Teóricos. Vamos lá. No nosso entender, o critério de soberania também é estabelecido a partir dos adversários que Schmitt tem no momento. Nesse sentido, destacamos Hans Kelsen como um desses adversários. Kelsen e o grupo de juristas positivistas do qual o pensador austríaco era o seu principal expoente e a quem Schmitt posiciona-se contrário às ideias referentes ao normativismo jurídico e à democracia liberal. A oposição a Kelsen é constante na obra de Carl Schmitt. O conceito de soberania é, em certa medida, desenvolvido no sentido de oferecer uma resposta contra Kelsen e a corrente de juristas positivistas a que ele se filia. Aí, chegamos no ponto em que vocês vão compreender o porquê de Hans Kelsen ter sido citado aqui. Quando ele diz: o conceito de soberania é, em certa medida, desenvolvido no sentido de oferecer uma resposta contra Kelsen e a corrente de juristas positivistas a que ele se filia, bem como ao liberalismo político. Então, Carl Schmitt não se preocupa somente com com os seus conceitos, com os seus pensamentos, com os seus estudos. Ele faz uma oposição ferrenha aos pensamentos e aos conceitos kelsenianos, né? Então, por isso, Hans Kelsen é citado aqui. Então, vamos lá, vamos dar andamento. A minha intenção ao apontar esses autores paralelamente à obra de Schmitt, Kelsen e os juristas positivistas não é propondo estabelecer comparações entre as obras desse autor, Kelsen, e a obra de Carl Schmitt. A referência se dá de maneira à compreensão do problema da soberania que se encontra no texto schmittiano. Indeterminação e controvérsia que envolve os conceitos schmittianos e que, no meu entender, tem sua motivação no debate que estabelece com a obra de outros autores, principalmente Kelsen. Deu para compreender, né? Vamos lá, vamos avançar. Continuamos em Carl Schmitt. Agora, a teoria do direito formulada por Schmitt. Em síntese, os conceitos presentes na teoria do direito formulada por Schmitt, longe de se limitarem à representação do direito moderno, mediante a definição dos elementos específicos do seu ordenamento jurídico, interviram no panorama intelectual de sua época, demarcando posições e fornecendo elementos para o confronto de perspectivas que lhes são opostas. O núcleo dessa forma de intervenção, o referido trabalho sustenta, reside na sua incessante formulação de novos conceitos e na redefinição frequentemente controversa daqueles que lhe foram legados pela filosofia política. Avançando, chegamos em Gilles e Deleuze, e Félix Guattari. Notas sobre a criação conceitual em Gilles Deleuze e Félix Guattari. A potencialidade dos conceitos, segundo Gilles Deleuze. Os diversos conceitos elaborados por Gilles Deleuze, seja nos seus escritos, em que assina só, ou nas obras colaborativas com Félix Guattari, constituem um dos aspectos mais emblemáticos de sua obra, talvez o que mais o distinga de autores que compartilharam com ele um dado momento histórico.
desafiam de várias maneiras as formas então tradicionais de se escrever e fazer filosofia. Gilles Deleuze e Félix Guattari. Conceitos não são simples abstrações construídas em torno dos elementos essenciais de algo a ser representado. Um instrumento de captura por meio do qual o real será enquadrado em uma ordem imposta pelo pensamento. Conceito e pensamento não se opõem. O conceito como singularidade é, antes de tudo, propulsor de novas formas de se pensar e de se vivenciar. É criação ao invés de captura. É potencialmente subversivo. Um evento cuja as ressonâncias mais amplas não podem ser todas mapeadas de antemão. Vamos lá. Gilles Deleuze e Félix Guattari. O político assume uma dimensão ontológica. Em Deleuze e Guattari, portanto, o político assume uma dimensão ontológica que, seguindo o que escrevera Coburn, ao perceber e por isso também envolver o real, abrange a reformulação contínua de novas instituições políticas e formas de organização do comum. Uma sociedade não se define não tanto pelas suas contradições, mas pelas linhas de fuga que lhe atravessam, ou seja, pela sua potencialidade. A praxis política não se limita a conectar termos e compor relações com o que já se encontra estabelecido, sendo ela mesma parte crucial nesse processo. A teoria do direito através da política conceitual. Segundo Schmitt, os conceitos teóricos articulados por Schmitt, especialmente nas redefinições que propõe, demarcam posições e estabelecem inimigos ao mesmo tempo em que proporcionam as bases para suas teorias do direito, da Constituição e do Estado. Se não justificam a ordem presente, fornecem o devido respaldo para que o teórico intervenha politicamente no panorama social do seu tempo. Schmitt não perde de vista o caráter polêmico de sua teórica, construindo frases de efeito, definições obscuras e reformulações significativas de conceitos tradicionais amplamente aceitos. A teoria do direito através da política conceitual. Segundo Gilles Deleuze e Félix Guattari. A criação de novos direitos subverte e desafia a imaginação teórica do jurista. Exige que se pense para além do atual, para além do sedimentado, ou seja, na proposição de espaços experimentais cujos resultados não tem como saber de antemão. Conceitos seguindo Gilles Deleuze, Félix Guattari, são sempre multiplicidades conectadas. Então a modificação ou a inserção de um novo conceito tem o potencial de redefinir tantos outros. Para a teoria do direito, temos o seguinte. Para a teoria do direito, especialmente no que concerne a uma perspectiva política da produção do jurídico, a reflexão sobre a exterioridade é incontornável. A criação de novos direitos ou a ampliação daqueles já existentes, por exemplo, é permeada por processos de desterritorialização, onde os elementos disponíveis se desacoplam de suas respectivas relações, inserindo-se em outras, o mais das vezes inusitadas e imprevisíveis. Então, vamos lá, né? Vamos avançar. Carl Schmitt e Gilles Deleuze, Félix Guattari. Em suas respectivas obras, veja bem,
O principal ponto argumentado entre estes filósofos, entre estes pensadores, em suas respectivas obras, nos abrem para perspectivas que ressaltam, ainda que de maneiras distintas, a dimensão política da construção conceitual, o que gera consequências para a teoria do direito. Conceitos não se confundem com noções abstratas, voltadas para a representação de objetos dispostos no mundo. Interferem em um estado de coisas, reorganizam relações, propõem novos cursos, pensamento e ação, trazem à tona potencialidades implícitas no real. Dimensão política de uma teoria, segundo esses três filósofos, pensadores. Dimensão política de uma teoria tende a refletir, de algum modo, o impacto que ela propõe no contexto social e institucional em que ela se desenvolve, o que inclui a problematização de noções assentadas, a redefinição de conceitos tradicionais e o que for objeto de maior destaque na referida pesquisa. Toda a construção conceitual que as teorias do direito necessariamente trazem consigo. Não se trata de tentar enxergar na teoria pura do direito como uma defesa velada no liberalismo político, mas sim perguntar de que maneira ela constrói o jurídico e quais as potencialidades que são exploradas ou mesmo liberadas por ela, e nesse processo, sim, ela pode acabar proporcionando ou se conectando ao liberalismo político de formas diversas. Dimensão que não poderia ser negligenciada na análise das teorias do direito. O confrontamento da ordem atual das coisas através da proposição de novas linhas de fuga e alternativas experimentais. O desenvolvimento de novas tecnologias que radicalmente redefinem aspectos do social. O surgimento de problemas ambientais inéditos. A proteção cultural das comunidades nativas. A dessacralização progressiva dos valores tradicionais, implicando no surgimento de diversas formas de configuração das relações sociais, confrontam a teoria do direito com problemas e questões que resistem ao repertório de soluções estabelecidas. Uma política dos conceitos, enfim, reflete não só uma outra concepção de estratégia, como modo de se conceber a atividade do pensamento no que se refere ao social, ao político e ao jurídico. Bom, agora eu vou fazer a minha crítica, né? Vou fazer a minha crítica sobre tudo isso que foi falado. E a minha crítica, ela tem por objetivo analisar a tese de Carl Schmitt. Tese essa onde ele diz que a categoria de legitimidade enquanto justificação da ordem estatal, distinta da mera legalidade, seria a chave para a compreensão dos seus textos. A minha pesquisa, a minha crítica, percorre toda a obra schmittiniana sob tal critério, mas não percebe alguns movimentos e nuances que, afinal, diminuem seu alcance interpretativo. Nesse caso, eu lanço a seguinte hipótese de pensamento, né? Para analisar o ponto cego da minha leitura sobre Carl Schmitt. Apesar de ser construída como uma reflexão sobre a ordem e sua conservação, o conceito do político schmittiniano não desempenha mais, a certa altura de sua obra, a função de mediação do teológico e, por isso,
torna-se autônomo em relação ao conceito de Estado. Então, a minha crítica mais ferrenha é sobre esse ponto, né? Pelo fato de o conceito do político schmittiniano não desempenhar mais, a certa altura de sua obra, a função de mediação do teológico e, por isso, torna-se autônomo em relação ao conceito de Estado. Além de modificar o próprio conceito de legitimidade, afastando-se da leitura moderna sobre representação política. Ao relativizar o conceito moderno de representação, ou seja, da mediação que produz a constituição da unidade política do povo através exclusivamente do Estado. Schmitt, ele reenvia o político aos circuitos das relações de antagonismo, fora dos mecanismos institucionais, visto que anterior e autônomo. Como conclusão, a minha crítica, eu ressalto, ao menos parcialmente, né, a rejeição do dispositivo teológico político da mediação e a reformulação do conceito de legitimidade. No final das contas, também proponho, apesar de utilizar outros argumentos, né? Então, basicamente isso a minha crítica, né? O ponto-chave da minha crítica sobre os textos schmittinianos é que em determinado momento, né, da sua obra, o conceito do político schmittiniano não desempenha mais, a certa altura de sua obra, a função de mediação do teológico e, por isso, torna-se autônomo em relação ao conceito de Estado, além de modificar o próprio conceito de legitimidade, afastando-se da leitura moderna sobre representação política. Essa é a minha crítica e eu dou fim à minha apresentação sobre o referido artigo, sobre o referido tema, sobre os referidos filósofos, e a minha crítica é toda baseada em cima das obras dos textos schmittinianos.